Olá! Hoje eu vim compartilhar com vocês a experiência de uma pessoa que vivenciou muitos momentos importantes na vida dela e passou por vários tipos de sentimentos. Essa pessoa se chama Elias, o profeta Elias. Elias foi um homem que aparentemente ele estava vivendo no auge do ministério dele, né? Ele orava para parar de chover, a chuva parava. Ele orava para fazer chover, a chuva descia. Ele orava para Deus mandar fogo do céu e o fogo vinha. Elias foi um homem que ele estava em total sincronia com Deus, né? Ele e Deus estavam se conversando e eles estavam realmente trabalhando juntos, né, em prol de Israel. E aparentemente Elias estava ótimo. Elias estava vivendo o melhor tempo do ministério dele. E de repente, por conta de uma ameaça de morte, Elias se esconde numa caverna. Eu não sei se você já passou por situações assim, que aparentemente está tudo bem na sua vida. Não tem nada de ruim, não tem nada dando errado. As coisas têm caminhado, as coisas têm se encaixado e tudo está bem. E de repente as coisas passam a não fazer mais sentido. De repente, as coisas passam a não ser mais tão importante quanto era antes. Na sua vida pode ter acontecido isso, ou na vida de uma pessoa ao seu redor. E aí você se pergunta, poxa, mas o que aconteceu? Estava tudo certo. Talvez Elias, quando ele se escondeu naquela caverna, ele pode ter perguntado para ele mesmo, o que aconteceu? Estava tudo certo. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou vivendo isso agora? Eu acredito que Elias passou por um momento de exaustão na vida dele. Quando a gente está na nossa dinâmica diária, quando a gente está na nossa rotina, ou mesmo lutando em prol dos nossos sonhos, dos nossos projetos, raramente nós paramos para entender como nós estamos. O quanto nós temos descansado, o quanto nós temos tirado um tempo para nós, o quanto nós temos suprido outras necessidades das nossas vidas. Eu acredito que isso aconteceu com Elias. Eu acredito que isso acontece muito comigo, com você e com as pessoas ao nosso redor. E Deus tratou com Elias quando Elias passou por essa situação. Em primeiro lugar, Deus falou para Elias descansar. A palavra de Deus fala que Deus deu um tempo para Elias dormir. Depois, novamente, Deus alimentou Elias, sendo uma necessidade. E Deus começou a guiar, a direcionar a vida de Elias em tudo que ele fez. E a gente pode aprender algumas lições com isso. Em primeiro lugar, nesse momento, Elias saiu um pouco de cena. Quais são as situações da nossa vida que a gente pode sair de cena, que a gente deve sair de cena, para que a gente possa ter esse tempo de descanso, esse tempo de repouso, esse tempo de vigor novamente? Se você consegue encontrar algumas situações na sua vida hoje que você pode sair de cena, que entrar em cena é tão importante quanto sair de cena, eu quero te desafiar a perceber e a tomar essa atitude. O quanto você tem cuidado da sua saúde, o quanto você tem cuidado da sua saúde mental, o quanto você tem reservado um tempo para você. Elias, ele passou por esse processo de exaustão, talvez porque naquele momento ele estava vivendo um tempo muito intenso e ele não teve esse tempo de descanso, ele não se preocupou em parar um pouco também. E quando ele sai de cena é um momento que Deus começa a cuidar da vida dele. E nós aprendemos isso com Elias. Outra lição que a gente pode aprender com Elias é que quando Deus dá a direção, Deus sempre vai suprir as nossas necessidades. Deus sempre vai dar a provisão também. Às vezes dá medo, você pode estar no meio de um projeto, pode estar no meio de um desafio e Deus pede para você sair de cena, para você se retirar e você não entende como isso pode acontecer. Confie em Deus. A gente precisa viver pela fé. A gente precisa entender que Deus está direcionando as nossas vidas, que Deus está cuidando, que Deus consegue ver além, que Deus consegue ver o nosso futuro. Nós precisamos confiar em Deus. Quando Deus está te dando uma direção, Deus vai te dar uma provisão. Não perca a sua fé, não perca a sua direção. Entenda quais são os propósitos que Deus tem para você. Elias, quando ele foi para a caverna,
quando nós olhamos essa passagem, muitas vezes nós pensamos como um fracasso dele. Nós pensamos como um desvio da direção que Deus estava dando para ele. Mas, na verdade, foi o cuidado dele. Caverna nem sempre é fracasso, caverna nem sempre é o desvio da direção, mas a caverna pode ser o cuidado de Deus sobre a sua vida. Na caverna foi onde Deus falou com Elias. Deus jamais deixou Elias desamparado, Deus jamais deixou Elias sozinho. Elias, ele prosseguiu conquistando dentro das suas limitações, dentro da onde Deus estava dando a direção para ele. Talvez ele não estava no auge da sua performance ministerial, enfim, do que ele estava fazendo inicialmente. Mas ele continuava o trabalho de Deus, ele continuava sendo orientado e dirigido por Deus. E no final da vida de Elias, acontece algo lindo, né? Elias é arrebatado. Então, assim, ele teve um final, quando ele estava naquela caverna, eu imagino que ele não entendia como Deus ia surpreendê-lo ainda. Quando nós estamos na caverna, quando nós estamos no momento da exaustão, parece que as nossas expectativas acabam, parece que nós não temos mais o que sonhar, parece que nós não temos mais esperança. E Deus, ele reverte a situação de uma forma, sabe? Assim como o começo do ministério de Elias foi magnífico, o final da vida de Elias também foi magnífico. Tudo faz parte da nossa vida, tudo faz parte de um processo, tudo faz parte de uma aprendizagem. A forma como nós nos encontramos hoje não determina o nosso futuro, não determina que é assim que nós vamos viver para sempre. Mas a gente precisa entender que faz parte do nosso processo, faz parte da nossa vida, faz parte do nosso bem-estar, da recuperação da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional. Então não tenha medo. Eu não sei como você está vivendo hoje. Eu não sei qual é o momento da sua vida que você está vivenciando. Se é no auge de tudo, se é o momento da caverna, se é o momento da falta de expectativa, né? Ou se você já vivenciou o que Deus pode fazer na sua vida. Mas a vida de Elias, ela foi direcionada dessa forma. Teve um momento incrível, teve um momento de tratamento. E Deus finaliza com outro momento incrível. Então não perca a fé, não perca a esperança. Deus tem muito para a sua vida. Não tenha medo de descansar. Não tenha medo de parar. Não tenha medo de ir para a caverna. Deus vai estar com você em todos os lugares que você precisar ir. Mas entenda onde Deus quer te levar. Onde Deus quer te direcionar. Eu espero que essa palavra ela possa vir de encontro mesmo à sua vida e possa fazer sentido para você. Deus abençoe.